Abre a tua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Coríntios. Aleluia. Diga assim: Ele é o meu substituto. Amém? Aleluia. Você sabia que Cristo morreu para que eu e você não morrêssemos mais? Amém? Lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, capítulo 5, verso 24. Dá para colocar aqui para mim ver? Se é esse mesmo? Deixa eu colocar aqui. Em verdade vos digo, João 5, 24, que quem ouve a minha palavra e acreditar naquele que me enviou, acreditar em Deus que enviou Jesus, tem ou vai ter a vida eterna. Quando você acredita, ou seja, e o acreditar vai implicar em você ter atitudes condizentes, amém? Ele disse: você não vai ter, você tem a vida eterna. Eu tenho um primo meu, né, que faz parte de uma igreja, e ele é desde criança. E uma vez ele me perguntou, né? Ele disse: rapaz, sois salvo? Eu disse: sou. Ele disse: ninguém sabe não, só que sabe é Deus. Ele desde criança buscando o Senhor, e é um leitor da palavra, conhece a letra, mas mesmo assim ele acha que é Deus que vai escolher ele ainda. Olha que interessante. Mas quando entendemos de fato que Cristo foi o nosso substituto, nós já temos garantia, não é algo incerto. Amém? Ele diz: é uma verdade, aquele que acreditar naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai entrar em juízo, mas passou da morte para... Diga assim: eu não morro mais. Amém? Ou seja, passamos da morte para a vida. A gente não vamos celebrar a morte, vamos celebrar a vida até a separação do espírito do corpo mesmo. Eu fui em um velório de uma senhora, acho que ela tinha quase 200 anos. E no final da vida dela, ela confessou Jesus. Na verdade, ela estava praticamente em coma, não estava ouvindo mais. E a neta dela veio conversar comigo, disse: rapaz, minha avó não conhece a palavra, mas sempre foi uma mulher exemplar, não é? Como mãe, como vó. O que a gente faz? Vamos orar. Eu disse: olha, quem está cuidando não é vocês, as enfermeiras, né? Então, a gente vai orar para que Deus possa deixar ela sã. Na hora que ela voltar, não é? Você pega, tem a oportunidade, prega para ela. Rápido, simples, amém? Mostra Jesus Cristo e com certeza essa mulher, ela vai ser salva. E isso aconteceu de fato. Essa mulher, antes dela partir daqui, né? Deus deu a oportunidade a ela. Ela confessou a Jesus. Eu tive a oportunidade de pregar no velório dela. E na época o Senhor me deu uma palavra. E dentro do que eu estou falando aqui, eu falei: olha, a gente não está aqui para celebrar a morte. Não, nós estamos para celebrar a vida. Uma mulher que viveu uma vida inteira, não é? Ou seja, sendo uma cidadã, sendo uma pessoa exemplar para as filhas e para as netas. E tem também, né, um legado que deixa que antes de partir, ela toma, vamos dizer assim, a maior decisão da vida dela, que é entregar a vida dela ao Senhor. Ou seja, ela saiu de uma vida natural, que ela viveu aqui, eu creio, quase 100 anos, mas quando ela acorda para uma vida eterna diante do Senhor. Então veja como Deus é extraordinário. E nesse velório, de vez do povo estar chorando, a gente começou a se alegrar, porque a palavra nos leva a isso, nos leva a ter esperança. Aleluia. Abra a tua Bíblia lá, 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 5 e o versículo 15. Quero falar um pouco sobre a substituição de Jesus por nós. Amém? Que a gente possa se encontrar nele. E com certeza, querido, a gente encontra isso nas cartas paulinas, a gente encontra isso
até nos evangelhos, até um momento de reunião entre Jesus, Elias, Moisés, João, Pedro e Tiago. Tudo isso para trazer uma revelação para esse momento. Amém? Apesar que a palavra já diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas. E nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, mas mesmo assim, ele falando pelo Filho, muitas pessoas até hoje têm a mentalidade que o pessoal ainda tinha no Velho Testamento. Amém? Que na verdade todo o Velho Testamento ele vem apontando Cristo, a salvação. Cristo, aquele que ia substituir a mim e a você, aquele que ia ficar numa posição que era para mim e para você ficar. Amém? Isso é glorioso demais. E é interessante, querido, entender de que muitas pessoas têm Jesus como um exemplo, e às vezes em tudo, até no aspecto de querer ir para a cruz. Se fosse o caso, rapaz, eu vou até para o inferno para ver se eu ressuscito. Não precisa mais disso. Amém? A gente viu aqui o pastor ministrando, né, mostrando que Jesus se fez pobre para nos tornar o quê? Se tivermos ele como nosso exemplo, vamos querer andar em pobreza, mas ele foi o nosso substituto. Amém? Depois vamos ver isso também na palavra. Esse texto aqui, a gente lê muito ele, e Paulo fala, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivo mais para quem? Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E muitas das vezes a gente pensa que viver por ele, não é? É a gente centralizar nós. Mas viver por ele é a gente sair de cena e ver o que ele fez por nós. Não, você não entendeu. Viver por ele e para ele não tem nada a ver você viver pelo seu passado ou pela sua, vamos dizer assim, genealogia da sua família. Amém? Não tem nada a ver você viver pelaquela pessoa que já morreu em Cristo. Eu não sei quanto tempo você já está em Cristo, mas você não é mais aquela pessoa que você era antes. Você é uma nova pessoa. Amém? E quando ele fala que somos uma nova pessoa em Cristo, as coisas velhas passaram, ele está se referindo justamente a isso, que devemos se revestir do verdadeiro homem, recriado em verdadeira justiça e em santidade. Ou seja, viver por ele que morreu e ressuscitou, é você entender que você não precisa nenhum flagelo como Jesus, porque ele já fez isso por você. Ou seja, viva por meio daquilo que ele fez, que você não precisa fazer mais. Você vai andar com um entendimento muito maior do que você tem agora. Aqueles que vivem, e esse viver, ele está se referindo àqueles que são nova criatura, aqueles que agora nasceram em um reino de justiça, que agora receberam um espírito, mas não um espírito mais de medo, mas um espírito que nos leva a temer ao Senhor, a considerar ao Senhor. Amém? Que não coloca mais tormento em nós, porque o medo traz tormento. Mas aqueles que estão nele, esses agora têm vida. Aleluia. Há liberdade ali. Não a liberdade para que possamos andar no pecado, não, mas uma liberdade para que você possa estar diante do Senhor sem medo, sem culpa e sem condenação. Amém? Hebreus, quando ele diz, olha, entrai ao trono da graça com ousadia. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que a nossa natureza, a nossa posição mudou. Não por causa de nós, mas por causa dele. Quem entende? Ou seja, ele foi o nosso substituto. É como que você devia a alguém e chega alguém paga para você. Você não tem
e não deve mais estar nem com medo nem com vergonha, porque você não deve mais nada. A mesma coisa aconteceu em Cristo. Quando entendemos que Ele foi o nosso substituto em algumas coisas, nós não vamos ter Ele como modelo, não vamos precisar viver uma vida miserável, porque na verdade, Cristo, Ele trouxe para nós aquilo que aconteceu logo no início de tudo. Lá no começo de tudo, no Jardim do Éden, existia um rio. Não sei se você já leu lá, em Gênesis capítulo 2, e diz que tinha 4 rios ali. E aqueles rios, eles passavam em alguns lugares, e cada um tinha um significado. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de fato de abundância. Ele é um Deus grande. Deixa eu abrir lá para você ver. Gênesis capítulo 2. Versículo 11 ao 15, aqui vai mostrar esses rios. É o Pison, Gion, o Tigre e o Eufrates. Esses 4 rios aqui, ele vai nos remeter naquilo que de fato a graça nos remete. Porque o homem, ele estava no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden é um lugar de abundância e de encanto, não de magia, mas de admiração, de abundância. Esses 4 rios, não vou falar na ordem, mas ele fala de frutificação, um desses rios. Fala sobre frutificação. O outro rio fala de aumento. O outro rio fala de aceleração e o outro fala de rompimento. Diga assim: aceleração, rompimento, aumento e frutificação. Eu te pergunto, aonde é que está a fonte de Deus agora? Diga assim: aqui. O que Ele espera de nós? Rompimento. Você viu quando a represa ela rompe, o que ela faz? Ela rompe, mas ela vai, onde ela passa, ela vai deixando, em alguns casos, destruição. Por quê? Porque está fora do lugar que deveria estar. O que for de ruim vai sair. Amém? Vai tirar. Mas também aquele que não tem fruto vai começar a aparecer fruto. Por quê? O rompimento da fonte está saindo de mim e de você. Essa mesma fonte que Jesus ele fala para aquela mulher samaritana que disse: olha, aquele que tomar da água que eu lhe der, aquele que tomar da água que eu lhe der, vai jorrar para a vida eterna. É uma fonte que jorra para a vida eterna. Vai ter frutificação. Não é muito parecido com o que Jesus disse lá em João capítulo 15, que aquele que estiver nele, diz que aquele que estiver nele vai dar fruto e vai ser podado para que dê mais fruto ainda. Independentemente do tempo que você tem em Cristo, se você compreende um pouco da graça que aconteceu, que você foi substituído, que você não precisou de ir para o inferno, você não precisou ir para aquela cruz, mas Ele foi por nós, e que nos faz, na verdade, a cada dia dar valor àquilo, é a gente andar como justo, não andar como miserável ou pecador, ou como um coitado, ou como quem não pode, ou como quem não é. Mas pelo contrário, é você dizer: tudo aquilo que Ele fez eu vou compreender e eu vou viver, porque eu sei que o que Ele passou é para que eu não passe mais. Eu pergunto, você como pai ou como mãe que está nesse lugar, você tem aquela mentalidade? Eu acredito que não. De alguns pais quadrados, me permita dizer isso, quer que os seus filhos sofram porque ele sofreu. Eu não estou falando do pai desleixado, do pai que não tem disciplina, não estou falando desse pai. Estou falando daquele pai que na verdade sofreu muito porque os pais não tinham a palavra, e agora em Cristo quer que os seus filhos sofram do mesmo jeito. Não, agora nós temos a palavra. Agora nós temos a bússola,
Agora nós temos o caminho certo. Amém? Só precisamos ensinar. Só precisamos mostrar o modelo. E entender. Filho, você não precisa mais passar por isso. Por quê? Porque Cristo passou por mim e por você. A gente só precisa de fato dar valor. E se você for ver, querido, nas cartas de Paulo, é o que Paulo mais traz, é a revelação da graça. Por quê? Porque até então, infelizmente, mesmo depois que desce o Espírito lá em Atos capítulo 2, que é o selo da graça, é o selo do Novo Testamento, mesmo assim os 12 apóstolos, ainda ele estava querendo ter Jesus como substituição em tudo. E como muitas das vezes, e como um exemplo, né? Querendo fazer algumas coisas que Cristo já tinha feito. E Paulo traz essa revelação, Ananias, capítulo 9 de Atos, depois você pode ler isso, no 14 diante. O Senhor fala para ele, Ananias, vai lá orar para o Paulo, que era Saulo. Ele disse, mas Senhor, ele vem esse homem para cá, para Damasco, para sacrificar os cristãos, prender ele. Se eu tenho ouvido falar. Ele disse, eu sei disso. Mas vai lá porque ele é escolhido meu, para anunciar essa palavra para judeus, para Israel, para anunciar essa palavra para os gentios e para as autoridades daquela época. E Paulo trouxe a revelação, que eu acredito que se Paulo não tivesse aparecido logo, ou seja, demorasse alguns séculos mais, ou um milênio, o povo tinha sofrido muito, porque o povo ia viver ainda naquele sentido de estar agarrado, não é? Na religião. Você sabe que Paulo, ele foi um divisor de água quando ele traz a revelação para Pedro sobre a graça. E Pedro teve experiência com o Senhor, mas mesmo assim, mesmo depois da experiência de Cornélio, ainda ele fazia acepção de pessoas. Mas quando Paulo se deparou com aquela situação, repreendeu ele. E a partir daquele momento a ficha caiu. Paulo vai para Jerusalém, os apóstolos reconhecem o chamado dele, abençoam a vida dele, e agora vê que de fato o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. Porque os judeus rejeitaram, mas a graça nos alcançou. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 5. Eu vou ler em Lucas, tá certo? Depois eu leio em Romanos. Lucas capítulo 9, verso 28. A transfiguração. Esse texto é tremendo. Aqui, os três que andavam mais com Jesus, e é interessante que cada um deles tem um significado também. Era uma das causas que Jesus andava com eles, era por causa disso. Sabe que o nome Pedro quer dizer pedra. Amém? A lei, ela foi escrita em quê? Em pedra. O nome Pedro estava tipificando a lei. Você vai ver que na transfiguração Jesus chama os três. Vem para cá os três. Vamos ver o ocorrido aqui. Veja o que aconteceu. Aleluia. Já no nome João é muito parecido com Johanna, com a minha filha, agraciado por Deus. Praticamente idêntico no hebraico. O nome João quer dizer graça. E o Tiago quer dizer suplantar, ou quer dizer substituir. Ou seja, substitua a lei pela graça. E Jesus, sabendo que esses três nomes, o significado de cada um deles, os judeus, eles são muito minuciosos em questão de estudo, de pesquisar. Ele queria que a ficha caísse, que a graça estava ali.
Mesmo assim, não foi suficiente. E agora ele vai trazer a revelação. E é interessante, né? Que mesmo depois da morte, a ressurreição, mesmo descida do Espírito Santo, Pedro ainda não tinha caído a ficha. Até ele ficar de frente com Paulo. Diga assim: o nosso Pai, perseverante, amoroso, não desiste de ninguém. Que perseverança, não é? E talvez, muitas das vezes, a gente tem esses 3 homens como se fossem mais espirituais. Talvez não fosse, na visão de Jesus. Amém? Porque se a gente fosse falar da vida de Pedro, talvez ninguém quisesse congregar na igreja de Pedro. Mas foram homens que, na verdade, decidiram, na verdade, seguir o Mestre. Amém? Decidiram a cada dia entender que estava sendo bem instruído, que aquele que estava prometendo, ele estava demonstrando pela sua vida. E diz aqui o texto, cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, o qual ele vem falando aqui antes, falando da morte, há cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, que é pedra, João, que é graça, Tiago, que é substituir, subiu ao monte para o quê? Orar. E quando orava, a aparência do rosto, no caso de Jesus, mudou. E a sua roupa tornou-se branca e o quê? Resplandecente. Os 2 homens que falavam com ele, a saber, Moisés e quem? Elias. Ou seja, Elias, ele representa os profetas. Já Moisés, o livro Pentateuco. Quem entende? Ou seja, Deus estava mostrando ali para aqueles 3 de que agora estava diante dos olhos dele o que os profetas e o que a lei sempre vinha apontando. Aí ele diz 30, os 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias, e eles apareceram em glória e falava da partida dele, ou seja, de Jesus. Ou seja, Moisés e Elias estavam falando da partida de Jesus. Estava falando justamente de que, não só aqui nesse momento, mas estava falando que os profetas, falando que a lei, estava falando dele. Amém? Eles apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Mas toda a lei e os profetas não vinham falando isso? E por que ele vai afirmando? E Pedro, os que estava com ele, ou seja, Tiago, tá certo? E João, Pedro e os que estava com ele havia sido vencido pelo sono, despertado, porém viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele, ou seja, com Jesus. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, ou seja, quando Elias estava se afastando e Moisés, Pedro disse, mestre, é bom estarmos aqui. Rapaz, é bom estar perto de pessoas que se movem nas coisas espirituais. Amém? E principalmente se for de Deus. Então, eles despertaram do sono e disseram, rapaz, mesmo com o sono se levantaram, disse, é bom estar aqui. Como é bom a gente estar a cada dia consciente da presença de Deus. Amém? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Ou seja, o escritor da carta de Lucas, ele disse, Pedro não sabe o que está falando. O que ele estava dizendo? Vamos fazer 3 igrejas, uma de Jesus, uma de Elias e outra de Moisés.
Eu pergunto, qual é que a gente ia? Qual era a igreja que a gente ia congregar? E sabe que até hoje isso está na terra? Quantas igrejas aí vive ainda o que Moisés pregou? Pedro não fez isso porque quando ele disse isso, algo aconteceu. Amém? Mas hoje a gente vê a igreja dos profetas, e o povo vai atrás de profeta, atrás de palavra, atrás de consagração, está debaixo de cobertura espiritual, ninguém quer. Ninguém que esteja assim. Amém? Mas olha o que aconteceu. Vamos ler o 33. Enquanto estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os cobriu. A entrarem na nuvem, ficaram com o quê? Então logo você vê com a unção, com a nuvem, disse: abafa esse caso aqui. Abafa porque ele está desnorteado, ele não sabe o que está falando. Amém? Aleluia. E da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho ele diz: o meu eleito. A ele o que? Foi que Deus disse: ouça Elias, ouça Moisés. Não. Em outras palavras, você estava falando para ele: vocês não sabem o que significa o nome de vocês, não. Sois pedra, sois a lei. Mas João, ele é a graça. Tem que substituir. Ouça ele, ouça o Cristo. A gente tem que ouvir a quem? A Cristo. Ouvir as revelações que Paulo trouxe. Amém? Que é um divisor de água para nós. Porque Paulo disse que já ressuscitamos com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. É interessante aquele texto que o pastor leu aqui ontem, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Olha ele como teu substituto. Ou seja, todos os heróis da fé foram com as suas forças, chegaram em uma posição. Ele está dizendo: olha, a posição que você se encontra hoje não é pelo mérito seu, não, é porque alguém te colocou lá. É ele teu substituto. Ele está em glória e em poder, você está com ele. Amém? Aleluia. Já ressuscitamos com Cristo Jesus, irmão. E agora, assim como foi no deserto, que eles, assim como a serpente levantou no deserto, também era necessário que acontecesse com Jesus, com o Filho do Homem. Todos que olhassem para aquela cobra lá no deserto, eles eram curados, era sarado. Ou seja, aquela culpa saía deles. O que a gente precisa é olhar para ele. Porque quando a gente olha para ele como substituto, pecado não fica, maldição não fica, e vida vai ser estabelecida na nossa mente, na nossa alma. Posso ir amém? Aleluia. É interessante o caso dos filhos de Isaac. Nasceu 2 nações, Esaú e Jacó, que depois se vira Israel. Você vê uma tipificação do que aconteceu com Jesus e a humanidade. Quem foi quem trocou o direito de primogênito por nós? Jesus Cristo, ele fez isso por nós. E sabe que quando a Bíblia diz que Jacó, ele roubou o irmão dele, na verdade quem falou foi o irmão dele. Quem entende? E o que aconteceu ali? Aconteceu que, de fato, a mãe dele ouviu a conversa que o pai ia consagrar.
Isso é uma matéria em posição de mão, aonde o direito do primogênito, as bênçãos, ia seguir ele. E a fofoca gospel chegou lá. Rebeca ouviu, disse: é o quê? Disse: Jacó, vai fazer a comida lá. Ele disse: mas como é que eu vou fazer? Meu irmão é peludo, eu não tenho pelo. Ela disse: vai fazer o que eu estou mandando, rapaz. Matou um animal, colocou lá sobre o braço dele. O irmão dele rejeitou o direito de ser primogênito. Ele vendeu por um prato de gentilha. Quem entende? E tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Mas Jesus desprezou o seu direito por amar o Pai. E o Pai, por nos amar, deu o seu melhor por mim e por você. E quando ele entra na tenda, ele disse: quem é? Ele disse: é Esaú. Eu pergunto: era Esaú ou Jacó? Era quem, irmão? Era Jacó. Então ele disse: então se aproxime. Ele se aproximou e ele pegou, e realmente era peludo. Ele cheirou, tinha um cheiro do filho dele que era caçador, Esaú. Ele disse: a voz é de Jacó, mas o cheiro, o corpo é de Esaú. A mesma coisa aconteceu conosco. Hoje, sabe, o que Deus mais quer é que a gente entenda essa posição de substituto. E a gente vá com uma autoridade tão grande diante do Senhor, não no sentido de soberba, amém? Mas que quando João falar, quando Ailson falar, quando Tiago ou alguém aqui falar, ele possa até Jesus, ou seja, Deus ouvir: ah, isso aí que está falando é Ailson, mas espera aí, mas o cheiro, mas o corpo é Jesus. Substituição. Foi isso que aconteceu conosco. Ou seja, não precisamos mais sofrer, só precisamos se revestir, só precisamos, como Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente se fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E quando ele fala isso, finalmente, ele vem falando de um desfecho, de pessoas que estão aprendendo a se encher do Espírito, que não está esperando o Espírito enchê-los, de pessoas que na verdade compreendem sobre o cabeça que é Deus, sobre Cristo que é o cabeça da igreja, que compreende que a mulher, estava falando disso, que a mulher deveria ser submissa ao esposo, o esposo amar a mulher como Cristo amou a igreja, os filhos se submeter aos pais, que isso traz promessa de vida longa, prosperidade, dos servos ser submissos aos seus senhores, dos senhores não pisar nos seus servos. Ele disse: rapaz, diante dessas coisas, o que a gente deve fazer? O que a gente precisa é esclarecer a nossa mente, se revestir de quem de fato nós somos. Para quê? Para que a gente possa não deixar que o diabo possa nos colocar numa posição inferior. Porque se o diabo nos colocar na posição que a gente temos que lutar para sermos vencedores, a gente já perdeu. A gente não precisa lutar para vencer, a gente precisa se fortalecer para ficar onde a gente já foi colocado. Uma pessoa que anda em justiça, uma pessoa que anda com entendimento da graça, acontece duas coisas: ou ela é uma pessoa soberba, não respeita mais ninguém, porque tem um conhecimento grande, entendimento, só conhecimento, se incha e agora vai disputar com as pessoas porque conhece mais. Ou senão é uma pessoa que ela é muito parecida com Jesus, parece demais. Ela é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não coloca seu bom testemunho no sentido de pedestral. Quem entende? É uma pessoa que aprendeu com o mestre, é uma pessoa que não deixa que o mal lhe coloque para baixo, em depressão. Por quê? Porque ela sabe aonde ela está. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1,
E o versículo 6 diz que Cristo está sentado à direita de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 20, diz que eu e você estamos assentados em Cristo Jesus. Aleluia! Posição de autoridade. Você olha de baixo para cima, você não precisa olhar para o problema e a deficiência assim. Nós temos que olhar assim. Quem entendeu? Porque muitas das vezes estamos olhando assim, porque não entendemos que o que ele fez foi suficiente. Não, tem que fazer alguma coisa para ser aceito. A única coisa que eu preciso fazer é compreender o que foi feito e aceitar, e acabou-se. Enquanto não aceitarmos, vamos tentar, na verdade, ser reconhecido. Vamos tentar, na verdade, ser alguma coisa. Abra a tua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Portanto, justificado pela... Então diga assim, eu não vou ser justificado. Eu já sou. Amém? Aleluia. Hoje o servir ao Senhor, hoje adorar ao Senhor, isso não deve ser mais um peso. O pecado não deve ter mais domínio sobre nós. Por quê? Porque já somos crucificados em Cristo Jesus. Amém? Quando você compreende a graça, quando você compreende o que Cristo fez por você, você agora vai ter uma resistência. Só precisa orar mais. Ora 5 minutos em espírito, mastiga alguma coisa da palavra e não tem domínio do pecado, não tem força no pecado que possa ter sobre a sua vida. Porque Paulo já disse que o pecado não vai ter mais domínio. Amém? Ou seja, a falta de compreensão é o que leva as pessoas de fato a perecerem. Falta dessas revelações. Portanto, fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, não precisa estar com medo de Deus. Pelo contrário, nós temos paz. Amém? Você tem paz com a pessoa, você tem acesso, facilidade a ela, não é? Você não fica com o pé atrás. Por quê? Porque agora nós somos justificados. Até Deus que nos justificou, Ele espera que a gente chegue diante dele sem medo. Amém? Aí ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o segredo está em Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, ou seja, na vinda, mas também nos gloriamos nas tribulação, ou tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Ou perseverança. A perseverança, a aprovação. A aprovação, ela traz a experiência. Ou seja, quando você persevera na tribulação, ela vai produzir em você, a cada dia, maturidade, uma provação. E diz aqui no versículo 4, que a aprovação vai trazer o quê? Experiência. Experiência de quê? De que se você venceu uma situação, vai vencer as outras do mesmo jeito. Amém? Então, se tem alguma área da tua vida que você já venceu em Cristo, fica despreocupado, porque a revelação vai chegar com o desejo que você tiver a cada dia, buscando a palavra, e você vai vencer do mesmo jeito. Amém? Aí ele diz, a esperança não causa decepção. Não confunde, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Ou seja, ele está dizendo, olha, foi um amor muito grande por você, para que você não passe em qualquer tribulação. Amém? Era por isso que eles se alegravam. Por quê? Porque o pior já foi feito. Amém? Aí ele diz, a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando éramos fracos... Tem alguma versão diferente? Diga assim, éramos, não somos mais. Amém? Olha que coisa linda.
Ora, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo que? Adequado. Depois você vai ver a substituição, tá certo, de Cristo no versículo 12 diante do capítulo 5. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ou seja, hoje devemos usar nossos membros como instrumento de justiça. Mas que fica muito claro aqui para nós, de que de fato, nós éramos fracos. Mas Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então é melhor a gente olhar para Ele. É melhor a gente seguir Ele. Deixa Moisés no canto dele, deixa Elias no canto dele. Amém? O nosso exemplo de perseverança, obediência ao Pai, é Jesus. Mas Ele é o nosso substituto. Não precisamos mais para a cruz. Ele é nosso substituto. Não precisamos ficar pobre, porque Ele já se fez pobre para nos tornar rico. Numa posição de autoridade. Posso ir amém? Aleluia. Então, querido, busca a respeito do que Deus te fez em Cristo. E com certeza a tua vida, a nossa vida jamais será a mesma. Porque não vamos aceitar menos daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Tem um grande testamento na tua mão, na minha mão. E podemos a cada dia, irmão, ler de forma equilibrada, procurar entender que todo o Velho Testamento ele vem apontando Cristo. Pastor, eu devo mais ler o Novo Testamento do que o Velho Testamento. Eu cheguei a uma conclusão e um entendimento do seguinte: que o Velho Testamento só vai potencializar o Novo Testamento quando você conhece o Novo. Porque tudo no Velho Testamento, eu já li muito o Velho Testamento. Já li muito, porque eu era de uma igreja tradicional. Então, eu já li muito o Velho Testamento. Então, hoje, tudo que eu conheço do Velho Testamento está potencializando o que eu estou conhecendo a cada dia no Novo Testamento. Porque tudo fala sobre Cristo. Amém? E quando a gente entende que, de fato, nós estamos na loucura que Paulo diz que é a loucura do Evangelho, que é a loucura dos profetas, que eles não entendiam, na época deles, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Meu irmão, isso aconteceu. Avivamento é você a cada dia compreender que andar no fruto do Espírito, esse é o maior avivamento que a igreja deve despertar. O avivamento, na verdade, ele nunca parou desde que ele foi derramado. Porque avivamento é algo muito individual e coletivo quando se fala não só de uma igreja local. Mas enquanto muitas pessoas estão frias, seja em ministérios, mas tem pessoas que estão fervorosas nos ministérios, que compõem o corpo de Cristo, porque senão já tinha parado. E até hoje é o povo que mais cresce na terra, é o povo cristão. Amém? Então eu espero que você tenha pegado mais um pouco, busque mais sobre esse assunto, e você vai entender, querido, que muitas coisas que Cristo fez não é para mim e para você fazer, simplesmente é para usufruir. E tenha Ele como modelo. Seja perseverante, não desiste. Amém? Jesus mesmo indo para a morte, Ele não deixou que ninguém estimulasse Ele. É para fazer a vontade do meu Pai, então eu vou para a cruz. Mas eu e você não precisamos mais para a cruz, porque Ele foi por nós. Simplesmente aceita de uma vez por todas. Amém? E quando a pessoa nasce, né, ela diz: rapaz, nasci na família pobre. Daqui a pouco o camarada aceita Jesus, no outro dia o cara diz: estou rico. Como é que eu estou rico? Eu só era pobre. Era. Quando éramos fracos. Amém? Jaqueline. Como é maravilhoso, né? Saber dia após dia o que Jesus fez por nós, né? E a cada dia, quanto mais vamos renovando nossa mente, vamos experimentando disso que já está disponível para nós. Amém?
E a gente só vai experimentar do que a palavra de Deus diz se a gente renovar a nossa mente, compreender. Chega a luz, isso aí é para mim, tomo posse. Isso aqui é para mim, Jesus pagou o preço, é meu. Pelas pisaduras de Jesus sou sarado, é meu, tomo posse. Só vamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está escrito na palavra, que é direito nosso, quando a gente renovar a nossa mente. Amém? Tirar aquelas informações velhas do passado e colocar as novas informações. As informações do céu, as informações do alto. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Lá em Provérbios, agora no momento de dízimo e ofertas, lá em Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Amém? Ligando essa passagem aqui com aquela passagem lá da multiplicação dos pães. Quem se lembra? O menino que entregou lá 5 pães e 2 peixes. Amém? Ele não reteve. A atitude dele de ser generoso, não pensar só em si, mas ele contemplou o milagre. Amém? Por quê? Porque ele não reteve, mas ele foi generoso. E é o que a palavra de Deus diz, né? Que a cada dia nós possamos ser generosos, assim como o Pai. Precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? O Pai deu o seu melhor. Ele deu Jesus, uma semente incorruptível, para que através da vida dele, outras sementes se levantassem. Amém? Diga, eu sou uma boa semente. Amém? E uma boa semente, ela produz frutos. E os seus frutos vai ser para a glória de Deus. Amém? Fica de pé. A palavra do Senhor diz que devemos fazer esse momento, não com tristeza, amém? Mas compreendendo que aquilo que tem chegado nas tuas mãos, compreendendo que foi o Senhor que te deu. Te deu força, te deu sabedoria, te deu vida, te deu graça, capacidade. Para quê? Para adquirir tudo isso. Para quê? Para reter? Para mim mesmo só? Não. Amém? Diga, eu sou generoso. Pega aí tua semente. Vamos orar por ela? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai, onde a tua palavra nos trouxe luz nessa noite, Senhor. Que a gente é identificado por Cristo, Pai, tudo aquilo que Ele fez. Hoje nós tomamos posse por herança, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por cada semente que vai ser lançada nessa terra, Pai. Obrigado pela força, pela vida, pelo vigor que o Senhor nos dá, Pai, para que nós possamos adquirir riqueza, Senhor, para que possamos ser generosos, assim como o Senhor é generoso. E o Senhor tem nos ensinado também a sermos generosos, Pai. Nós te agradecemos por essa semente que está na mão de cada um deles, que elas possam cair nessa boa terra, Senhor, e dar fruto, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós te agradecemos pela colheita que já é certa, Pai. Em nome de Jesus. Agora sai do teu lugar com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Amém? Foram edificados na palavra? Amém. Sábado tem culto de... Foi só um ensaio.
Sábado tem culto de mulheres, isso mesmo. A ministra Jusilene Ferro vai estar conosco, né? Então, você precisa convidar pessoas, mulheres. Amém? Assim como você foi liberta, hoje está desfrutando do que essa palavra diz. A gente sabe que pessoas, mulheres também precisam ouvir essa palavra que te libertou. Amém? Então, ó, manda aí nas redes sociais, convida tuas amigas, familiares, para que elas possam estar aqui nesse momento. Amém? E esteja orando também por esse dia. Amém? Porque tudo é construído com oração. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos conduz sempre em triunfo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que receba a tua palavra como uma boa semente, Pai. Obrigado por esses corações, sendo uma boa terra, Senhor, frutificando essa semente que foi lançada nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos e as ofertas. Que o Senhor continue aumentando, Senhor, dia após dia, Senhor. Cada um que está sendo fiel à tua palavra. Nós te agradecemos pela uma ida para casa abençoada. Obrigado, Pai, pelos teus anjos acampando ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, nos levando para casa em paz e em segurança. Te agradecemos, Pai, pela sua bondade e fidelidade que nos acompanha todos os dias. Quem crê diz amém. Sejam abençoados na prática da palavra.